Sobre um ex-jogador do Palmeiras que anda bem mal no futebol inglês. Será que ele pode voltar ao Verdão? Fala aí, pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui. Sempre der tempo de pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Vocês lembram do Luiz Guilherme, né? Surgiu como enorme promessa, talvez do mesmo nível de Estevão e Endrick, mas a verdade é que ele não conseguiu vingar. Vendido por 23 milhões de euros ao West Ham, o Palmeiras ainda poderia faturar outros 7 milhões de euros com bônus. Nenhum desses bônus bateu porque ele tem jogado muito pouco. Na atual temporada, só 5 jogos, um único como titular. E desde a chegada do Nuno Espírito Santo, o espaço do Luiz Guilherme tem se tornado cada vez menor. A tendência é que o West Ham procure um clube dentro da Europa para negociá-lo. Se não houver nenhuma proposta, dá para imaginar até um retorno do Luiz Guilherme ao Palmeiras, embora hoje essa possibilidade seja vista com menos força. Antes de mudar de assunto, só registrar que o Palmeiras fechou a renovação de contrato de Marcelo Lomba, goleiro de 39 anos de idade. Ele quase foi para o Fluminense no meio do ano. O Fluminense acabou desistindo da sua contratação e, sem outras possibilidades, o Lomba estendeu seu contrato até dezembro de 26. A tendência é que praticamente não jogue na próxima temporada, até porque o Everton e o Carlos Miguel vão disputar a posição de titular. Ex-atacante do São Paulo pode parar no Palmeiras. O Brenner está à procura de um clube no Brasil. O Brenner tem sido oferecido para clubes brasileiros. Foi assim com o Cruzeiro, foi assim com o São Paulo, foi assim também com o Palmeiras, que ficou de avaliar os prós e contras. O treinador português e a sua comissão receberam uma série de vídeos e dados do Brenner para que eles possam avaliar se vale a pena avançar ou não nessa negociação. Jogador de 25 anos de idade que atua como centroavante, embora também tenha mobilidade para jogar fora da grande área. O contrato dele com a Udinese se encerra em junho de 2028. Ô, Latifi, é o seguinte... Aníbal Moreno, hein? O Palmeiras está negociando com o River Plate. O River queria, a princípio, um contrato de empréstimo, mas o Palmeiras falou: não, senhor, meu jogador está valorizado, quero negociar. É assim, não quero muito ficar com ele, quero negociar, mas aí também não. Aí já é demais. Então, eles estão conversando sobre uma compra definitiva? Pois é, Lu, como a gente já falou aqui no de primeira, nessa reta final de temporada, o Aníbal é um dos jogadores que deve deixar o Palmeiras para o ano que vem. E qual foi o problema que o Palmeiras encontrou nesse início de mercado? É que os interessados no Aníbal, todos eles são do futebol argentino, né? Se fala de River Plate, Boca Juniors, uma volta ao Racing, né, de onde ele veio. Só que todas essas abordagens que o Palmeiras recebeu, elas são por empréstimo. E o Palmeiras não tem interesse em emprestar um jogador que acabou de ser convocado para a seleção argentina. O Aníbal recebeu a oportunidade do Scaloni em outubro, recente. E aí o Palmeiras deu esse recado ao mercado de que não vai aceitar emprestar o Aníbal. A ideia é tentar recuperar os quase 40 milhões de reais que o clube investiu no fim de 23 para trazer o Aníbal. E se a gente for lembrar como foi essa negociação, o Palmeiras demorou muito para conseguir o Aníbal. Era para ter contratado no meio do ano de 23, não conseguiu, e aí só conseguiu no final daquela temporada, e acabou que nas duas últimas temporadas o Aníbal fechou o ano em baixa, né? Ele termina o ano como reserva nesse ano, a final da Libertadores. O Palmeiras só entra com o Andreas Pereira como meio-campista de origem, e acabou que o Aníbal perdeu esse espaço. O Aníbal ele já jogou na base do River e vê com bons olhos essa transferência também. Então, sabendo disso, o River Plate decidiu que vai preparar uma oferta e vai avançar para comprar o Aníbal Moreno em definitivo. O Palmeiras sabe desse interesse, mas até o momento não recebeu nada oficial. Fato é que o Aníbal é cotado a ser vendido, e lembrando que o Palmeiras tem uma meta de 400 milhões em venda no ano que vem, então o Aníbal ajudaria a compor essa equação. Custou 40 milhões de reais, né, Latifi? Teve uma queda de rendimento ali no fim da temporada. O próprio Emi Martínez também, né, não conseguiu ser um substituto imediato, então o Palmeiras busca um primeiro volante, ainda mais com essa saída aí mais possível nesse momento do Aníbal? O Palmeiras ele define que essa posição, né, o camisa 5 é uma prioridade no mercado. A gente publicou isso, falou sobre isso nas últimas semanas, e um dos dois teria que sair. Só que o Aníbal ele já teve 2 temporadas completas no Palmeiras e em ambas demonstrou uma queda de rendimento muito grande no segundo semestre. O Emiliano, apesar de não ter se adaptado muito bem nessa primeira temporada, ele vai ganhar esse voto de confiança para ficar mais um ano. Lembrando que o Emi também custou ali seus 45 milhões de reais.
E o Palmeiras também não quer se desfazer dos dois jogadores, porque ambos são convocados para as seleções, né? Tanto o M para o Uruguai, tanto o Aníbal para a Argentina. Então, o Palmeiras vai abrir mão do Aníbal por essa questão de cair de rendimento na segunda temporada, na segunda parte da temporada, e por também ter ficado marcado esse ano pela expulsão no jogo contra o Corinthians nas oitavas de final da Copa do Brasil, né? Comprometeu o time ali. O Palmeiras perdoou no primeiro momento, abraçou o jogador, só que no final da temporada, novamente, ele teve uma queda de rendimento brutal, tanto é que virou reserva mais uma vez. E por isso é para negociar, PVC? Eu não tenho certeza, não tenho certeza. O M eu acho que sim. O Aníbal é diferente. A gente falou ontem sobre o De Arrascaeta, não falamos? Por que o De Arrascaeta Sempre a gente fala todos os dias do Arrascaeta. Ele merece, né? Ele merece. Por que o Arrascaeta melhorou muito em 2025? Por um trabalho Parte físico física. com ele. Se você tem um jogador que 2 anos seguidos cai no segundo semestre, você acha que ele faz o quê no segundo semestre? Ele namora mais, ele bebe mais, sai mais à noite, vai mais para balada? Ou a questão física pode ser um fator preponderante? Foi isso que aconteceu? É isso que tem acontecido? Eu acho que tem que estudar isso. Se você tem um jogador que vai bem no primeiro semestre e cai muito no segundo, a questão física pode ser decisiva. E você pode entender que não é você rifar o jogador. Entre Aníbal e M, acho que o Palmeiras precisa de um outro 5, que seja mais confiável do que os dois, que pode vir para ser titular e pode ter o Aníbal pode sair porque eu dá um 5 extraordinário, eu compro o Fernando Redondo no ápice, que vai custar mais caro, e aí eu preciso abrir mão do Aníbal pelo dinheiro. Mas se é porque ele cai de produção fisicamente no segundo semestre, eu preciso entender fisicamente o que está acontecendo. Entre Aníbal e M, tecnicamente não tem dúvida que o Aníbal rendeu mais do que o M, embora o Aníbal tenha sido comprometedor em alguns momentos. Então, eu preciso de outro 5. Precisa. De alguém que chegue para ser titular ou disputar a posição com o Aníbal. Mas entre o Aníbal e M, sai o M e fica o Aníbal. Agora, 40 milhões de reais é o valor que o Palmeiras quer recuperar para negociar esse jogador. O River está insistindo, né? Tanto que está tentando comprar. Tem bala na agulha o River hoje para fazer esse investimento? Não tem para comprar é muito difícil. O River não vai comprar o Aníbal, ele quer por empréstimo. O River está percebendo o quê? Que ele tem um jogador que tem condição física para jogar a quantidade de jogos que o River joga, que é muito menor que o Palmeiras, que vai jogar o ano inteiro fisicamente em bom nível. E o River não vai disputar a Libertadores do ano que vem. E não vai jogar a Libertadores do ano que vem. Então o Palmeiras não vê o River como aquele rival direto, né? O Palmeiras sempre se preocupa muito quando vai abrir mão de um jogador se é um rival direto. O River não vai participar da Libertadores. Qual é a possibilidade? Talvez o River não chegue aos 40 milhões que o Palmeiras pagou pelo Aníbal. Mas uma possibilidade é comprar uma parte dos direitos, aí pagaria proporcional. Por exemplo, pagar 4 milhões de euros por 50% de jogador, o Palmeiras tem 80% do Aníbal. É uma possibilidade. Se o Palmeiras está disposto a perder o atleta, como é o que parece, é uma saída também. E aí, Mussete, dá jogo, será? Dá negócio? Essas conversas aí vão ter um desfecho positivo? Eu acho que para o Palmeiras poderia dar desde que fosse uma negociação em definitivo, com alguma boa compensação financeira, talvez algum jogador do River que interesse ao Palmeiras. Não dá pela última fase aí do campeonato, da temporada, para o Palmeiras se livrar de um jogador que foi convocado para a seleção argentina até outro dia. O Palmeiras me parece que trabalha com convicção, não na base da pressão, do que a torcida ficaria feliz com uma notícia. Então o caso do Mikael é um caso, o caso do Aníbal para mim é outro. Então, se o Palmeiras for negociar, que seja por algo que vale a pena. Se for para emprestar, me parece que seria bom deixá-lo na pré-temporada e esperar que ele melhore, que seja uma opção no elenco e você traz alguém melhor para ser titular. Latifi, obrigada, hein, querido? Mais alguma informação? Quiser complementar algo? Tá quietinho, tá silencioso o Palmeiras até agora, né? O que eu ouvi-lo é que até a virada o mercado do Palmeiras vai ser mais tranquilo. Mais uma informação que é interessante, que até a gente falou no de primeira nessa semana, é sobre a situação do Bruno Rodrigues. A informação que a gente tem é que ele não joga mais pelo Palmeiras.
O Danilo Lavieri trouxe a informação agora no início da tarde que o Internacional está interessado no jogador e é um dos primeiros pedidos do Pesolano, novo técnico do Inter. Então, é uma possibilidade, os dois trabalharam juntos no Cruzeiro, o Bruno Rodrigues teve esse destaque no Cruzeiro junto com ele, então pode ser uma possibilidade. Eu entrei em contato com o staff do Bruno e eles me falam que não tem nada disso e que o Bruno Rodrigues seguirá no Palmeiras em 2026. Algo que não é a informação que a gente tem, que o Palmeiras ficou insatisfeito com essa questão dele ter jogado o torneio nas férias. E não só por isso, mas que o que ele mostrou na temporada não foi o suficiente para se garantir no ano que vem. Então, o Bruno Rodrigues é um nome que pode acabar deixando o clube e é o mais natural, ainda mais com interessados, né, no mercado da bola. Tá bom no Inter, ou PVC, né? Foi o Bruno Rodrigues que teve tantas dificuldades ao longo dos últimos 2 anos que talvez seja até difícil, ou talvez não, fazer uma avaliação mais rigorosa, né? Porque ele não jogou muito, enfim, teve todos esses problemas ao longo de 2 anos. Como você vê? Fisicamente, ele teve muito problema. Se ele voltou no meio da temporada sem estar na condição física ideal, se ele custou o que ele custou e ele não conseguiu jogar por causa da questão física, eu daria mais uma chance. A questão central mas ele foi desobediente no processo das férias. Dá um corretivo, se você acha... Não pode ser o determinante para você mandar um cara embora. Não pode ser. Você investiu tudo que você investiu para ele jogar 6 partidas, 8 partidas, 10 partidas. O Inter não precisa do Bruno Rodrigues. Com Vitinho e Carboneiro lá, não precisa. Bom, para ser um bom reserva aí para... Ele tinha o Wesley antes e tinha Vitinho e Carboneiro. Pode ser, para ser um reserva, pode ser. Mas não precisa. O Inter tem que refazer o cenário. A questão é que o Pesolano trabalhou com ele no Cruzeiro, né? Aí sim. E aquela história de que seria um negócio bom para todo mundo, né? O Inter quer, o Bruno Rodrigues quase não teve oportunidade. E no Cruzeiro ele foi muito bem, o Bruno Exato. Rodrigues, né? Tanto que ele chega Eu até fiz a apresentação dele, fiz a cobertura da apresentação dele aqui no Palmeiras. Era uma expectativa grande quando ele chegou, porque ele vinha se destacando muito no Cruzeiro. Depois, infelizmente, no segundo jogo que ele se machuca, né? Já sofre uma grave lesão, depois vem outra, e aí aquilo atrapalha todo o prosseguimento da carreira do Bruno Rodrigues. Só, desculpa, Lu, te cortar. E quando o Bruno Rodrigues chega ao Palmeiras, eu ouvi de muita gente, o Bruno Rodrigues é como se fosse um Rony, só que com mais qualidade para ajudar aí e tal. E acabou que assim que ele chegou, cara do PVC. Não, eu tava segurando aqui. Aí olha pro PVC, o PVC tá rindo. E aí era essa percepção. Só que aí ele se machucou no primeiro jogo, no segundo jogo da temporada. E aí ficou quase 600 dias sem entrar em campo. As pessoas são engraçadas, cara. O Rony é uma porcaria, né? Ele foi campeão de tudo. Sim. Cruzou a bola do Breno Lopes. Eu não ri do Rony, eu ri dessa visão sobre o Rony, como se o Rony não tivesse qualidade. Eu discordo. Sabe que tem uma história que eu lembro muito, quando eu era adolescente, entrando na idade adulta. O Palmeiras teve um centroavante chamado Guina. O Guina fez 2 gols no Palmeiras e Santos em 87, no Pacaembu, e era artilheiro do Palmeiras no Campeonato Paulista. E o Palmeiras ganhou o primeiro turno, e o Guina passou o resto do primeiro turno sem fazer gol. E aí, no segundo turno, foi começar o segundo turno, Palmeiras e Portuguesa, no Pacaembu. Eu lembro da transmissão da rádio, o cara falando com o Guina, e o Guina fala: a torcida pode ficar sossegada que hoje eu vou fazer gol. Começou o jogo 1-0 Palmeiras, gol do Guina. Foi 4-1 para o Portuguesa. Logo depois, ali teve um Palmeiras e Inter de Limeira no Parque Antártica. Eu ouvi um cara falando assim: o Guina, uma bola cruzada pelo chão, o Guina baixa e tenta fazer um peixinho. Aí o cara vira para mim e fala assim: putz, Guido, achei que nunca ia achar um jogador tão burro quanto o Edu Bala, vem esse Guina que eu deixar uma bola rasteira. Te juro que eu ouvi esse diálogo. Quanto Edu Bala? O Edu Bala é um dos maiores jogadores da história do Palmeiras. Você recita o nome do Edu Bala em Leão Eurico, Luiz Pereira, Alfredo Zeca, Dudu Ademir da Guia, Edu Leivinha, César Inei. Como é que você vai falar assim, o Edu Bala era burro? Não, o Edu Bala era um fenômeno de velocidade. E o Rony é a mesma coisa, cara. O Rony tá na história do Palmeiras. Sim, sem Aí dúvida. você fala, não, o Bruno Rodrigues é o Rony, só que melhor. Então, alguém viu isso?
Não, Em e olha 2 a anos no carreira, Palmeiras? e olha a carreira do Rony e a carreira do Bruno O Rony é o Rodrigues. Rony, cara. O Rony pode não ser seleção brasileira na Copa do Mundo. Mas assim, ele ganhou 2 Libertadores pelo Palmeiras como titular. Sem dúvida. Ó, o pessoal aqui no chat está participando e dando até umas sugestões aqui para o mercado do Verdão, viu? O JPD, ele fala aqui, gastar 45 mil num volante reserva, que planejamento? E o William Gonçalves, por que o Palmeiras não pega em troca com O o Aníbal não é River reserva. o Montiel, que é muito bom lateral direito? E também tinha um outro aqui falando para trocar o Bruno Rodrigues com o Inter pelo Vitão. Tá dando aqui Eu acho que o Vitão é um jogador que, se o Inter tiver que negociar, o Palmeiras tem que tentar evitar que ele vá para o Flamengo e tentar contratar. É isso, hein? Latifi, obrigada, querido. Beijos, viu? Fala, palestrinas, encerrando mais um vídeo aqui. Muito obrigado pela presença de todos. Já peço a vocês que deixem esse like aí para dar aquela força pro canal. Muito obrigado mesmo. Para quem tá chegando agora, seja bem-vindo. Esse canal traz notícia todo dia para vocês, domingo a domingo. Então é muito importante que vocês venham fazer parte da família. E se inscreva no canal e ativa o sininho de notificação. É muito importante que o YouTube te avise toda vez que sai uma notícia nova aqui no canal. Então fique à vontade para deixar a sua opinião no espaço de comentários do canal. Nós sempre estamos olhando e respondendo a todos. Então fique à vontade, o canal é para vocês. Vou ficando por aqui. Assim que surgir notícia, a gente volta e esboga aqui no canal, tá bom? Um forte abraço e até a próxima. Valeu!